Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma parte da história do Brasil que eu não sabia que existia e que eu ainda não me recuperei depois da leitura. E eu tô falando do livro O Holocausto Brasileiro. Seguinte, a Andrea, uma amiga minha, ela veio e me perguntou se eu conhecia o livro Holocausto Brasileiro, se eu já havia lido. E eu falei que eu lembrava de ter ouvido o nome, né, por cima e fui procurar saber sobre o que se tratava e acabei pegando ele para ler. Eu li no Kindle, então vou deixar aqui a capinha do lado. O Holocausto Brasileiro é um livro-reportagem da autora Daniela Arbex. Ela é jornalista e ela tem vários livros sobre outros temas da história do Brasil que precisam ser debatidos. E o Holocausto Brasileiro vai falar sobre o Hospício Colônia, que se situa no estado de Minas Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar desse hospício. E ela vai contar a história desde a sua fundação, dos mecanismos que aconteciam ali, até a sua desativação. A gente já começa o livro sabendo que ela vai nos contar ali que mais ou menos umas 60 mil pessoas morreram dentro desse hospício e que na verdade esse hospício não funcionava como uma casa terapêutica para reabilitação de pessoas, e sim como um campo nazista. É bem desse jeito mesmo. A, Durante o livro nós vamos ter relatos ali de pacientes, de funcionários, de médicos, e a gente vai começar a entender o que acontecia ali e como funcionava o sistema manicomial no Brasil, né, nessa época. Então, são ali mais ou menos, começou nos anos 70, se eu não me engano ali, e durou algumas décadas tudo isso que acontecia. Então, primeiro, as pessoas que eram internadas no Colônia, elas não tinham um laudo de distúrbio psicológico ou mental. Pelas mais variadas razões, essas pessoas iam parar lá. Então, por exemplo, pessoas que não se davam bem com seus empregadores acabavam sendo colocadas lá. Meninas que perdiam a virgindade antes do casamento, homossexuais, crianças que tinham algum problema como autismo ou alguma deficiência física e a família não queria mais elas. Inclusive tem uma história de um garoto que foi internado porque ele era tímido. Então qualquer pessoa que fugisse do padrão acabava sendo internada no Colônia. E uma vez lá dentro, a pessoa nunca mais ia sair. Basicamente isso. Lá dentro eles não tinham alimentação adequada, tudo que serviam para eles comerem parecia lixo, eles não tinham condições de higiene, a maioria das pessoas viviam ali peladas dentro do, do Colônia, eles conviviam com o esgoto a céu aberto no pátio. Várias pessoas morriam ali ou por doenças, ou por desnutrição, ou por frio. É relatado no livro em um momento que, na época mais fria, afinal o Colônia ficava numa região bem fria ali de Minas, na época mais fria do ano, várias pessoas eram colocadas do lado de fora do pátio, né, ali no pátio, para poder morrerem mesmo de frio, para ver se conseguia, né, acabar um pouco com a superlotação do hospital. Ali haviam médicos e enfermeiros e funcionários que ficavam horrorizados com tudo que estava acontecendo ali, só que não tinham a capacidade nem o poder para mudar nada ali. Apesar de vários deles terem tentado mudar alguma coisa, eles fizeram bem pouco, né, o pouco que podiam. E também tinha muita gente que trabalhava ali e fazia tudo, né, para acabar com a humanidade que existia naquelas pessoas. Esses pacientes eram vítimas de eletrochoque. Então, quem realizava esses eletrochoques eram funcionários que não tinham formação nenhuma para fazer isso, se é que existe formação para fazer um eletrochoque com alguém. Então, as pessoas sofriam esse eletrochoque, lobotomia, as pessoas morriam durante essa terapia de choque ou criavam sequelas, né, que não voltavam mais a ser quem eram, passavam fome. Várias mulheres ali dentro eram violentadas, acabavam engravidando e depois tinham seus filhos doados. Várias pessoas que morriam ali no Colônia tinham seus corpos vendidos para as faculdades de medicina, e a partir do momento que as faculdades já estavam com um monte de cadáver para ser usado em suas aulas e não precisavam mais, o Colônia começou a derreter uh, os corpos para poder usar os ossos. Então, enfim, são 250 páginas mais ou menos de puro horror, puro terror, puro assim, nada que a gente lê assim na história mundial se compara ao que aconteceu no Colônia.
E a autora vai falar bastante também sobre as pessoas, né, os médicos e políticos que fizeram de tudo para acabar com essa cultura manicomial no Brasil e que lutam até hoje, porque ainda tem gente que é a favor desse tipo de tratamento. Enfim, é um livro que eu li e fiquei dias enojado. Não consegui voltar ao meu ritmo de leitura ainda. Então, só para finalizar, esse pedaço da história do Brasil é um pedaço que eu não conhecia e isso não é divulgado, ninguém sabe sobre a história do Colônia. Então, eu acho muito válida a leitura para você saber que existiu aquilo, que a gente tem que lutar com todas as nossas forças para que isso não volte a acontecer. Porque vamos, né, prestar atenção no cenário que a gente vive atualmente. Hoje as pessoas têm tanto ódio ao que é diferente que para começar a trancarem pessoas, minorias, em hospitais e falarem que elas são loucas, eu acho que isso não é nada difícil de acontecer. Então é uma leitura que, apesar de pesada, apesar de incômoda, eu recomendo que você faça, porque essa história precisa ser de conhecimento geral e as pessoas precisam saber que isso aconteceu e que nós não podemos voltar a deixar que isso aconteça. Enfim, se inscreva aí no canal. Se você já entrou em contato com esse material, me diga o que você achou dele. E não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever e até a próxima leitura.